churrasqueira. A nossa vida, ela não precisa ser luxuosa. A nossa vida, ela precisa ser funcional. Amém ou não? Amém. Irmãos, é muito duro. Você chega naquelas casas, tem 30 tomadas, nenhuma funciona. E naquela casa tem 3, 4 homens. Nós fomos numa casa de recuperação e nós fizemos uma proposta para o dono da casa de recuperação e da gente fazer um encontro com Deus. Nós tínhamos lá 35 pessoas que estavam lá em recuperação, homens. E ele falou: não, pastor, você vem fazer? Então nós pegamos a nossa equipe. Durante a semana, de segunda-feira, nós fizemos o pré-encontro com eles. E aí nos preparamos tudo e pegamos a equipe e fomos para lá. Eu cheguei lá umas 4 horas da tarde. Irmãos, eu comecei a apertar botão, não funcionava nada. Não tinha luz, a água precária. Irmãos, e tinha 30 homens lá dentro daquele lugar. E um mais forte do que o outro. E eu cheguei no pastor, o pastor não gostou muito não. Depois disso ele nunca mais quis eu ir lá na frente dele. Eu falei: pastor, como é que pode um ambiente que tem 35 homens, uma tomada não funciona? Os fios estão tudo dando curto-circuito aqui para matar um infeliz desse aí e acabar com a sua chácara. Está fácil. Só que tem 30 homens que estão lá internados há mais de 6 meses. E sai um, e aí entra mais 5, sai 10, entra 15. Eu falei: pastor, como é que você não observa um negócio desse? Aonde tem homem, as coisas têm que funcionar. Eu entendo isso, irmãos. Amém. Se a esposa ela tem um homem dentro de casa, as tomadas têm que funcionar. Se a mulher tem um homem dentro de casa, o chuveiro não pode estar queimado num frio desse, pelo amor de Deus. E tem marido, irmãos, que ele espiritualiza, fala assim: não, irmã, não, é provação de Deus, amor. Provação de Deus, passa pela provação. Irmãos, como é que pode uma coisa dessa? A mulher procura uma tomada dentro de casa, não acha. A mulher tem que ir lá na esquina para poder colocar o liquidificador. Tem que puxar uma extensão de 30 metros, a energia chegar até dentro da cozinha dela. Meu irmão, olha, pede para morrer, vai para a glória. Vai viver com Jesus lá na eternidade, porque lá você não vai mexer com tomada. Mas aqui nessa terra você não pode aceitar uma situação dessa. Amém? A casa onde tem uma mulher, o marido procurar uma camisa passada, isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque não precisa ter luxo, o que precisa é ser funcional as coisas, amém ou não? Precisa funcionar. O amor de Deus, ele é assim. É um amor que é funcional. É um amor simples. É um amor meigo. É um amor poderoso. Mas funciona, amém ou não? Olha só aqui em Coríntios o que fala do amor de Cristo. Olha só. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, todos então morrem. Você vê que o apóstolo Paulo está falando que o amor de Deus funcionou nele. E qual foi a função do amor de Deus na vida dele? Trouxe um constrangimento. E que constrangimento é esse, irmãos? Foi o mesmo constrangimento que houve lá em Lodebar com Mefibosete. O amor de Cristo que estava sobre Davi foi funcional na vida daquele homem. Irmãos, foi simples, um homem aleijado, numa terra simples, um rei cheio de compaixão, querendo abençoar, querendo ajudar. Irmãos, e nós precisamos ter isso no nosso coração. Pelo menos umas 3 vezes no ano a gente precisa ter aquele momento assim, ó. Tem alguém que eu possa abençoar? Tem alguém dentro da igreja que está passando necessidade, que eu possa pelo menos pagar uma conta de luz? Tem alguém dentro da igreja que está precisando de uma cesta básica, que está desempregado, e não é porque a pessoa é acomodada, não é porque a pessoa é preguiçosa, é porque ela está passando luta mesmo? Será que tem alguma coisa na igreja que a igreja não está conseguindo suprir, que eu possa fazer?
Irmãos, tem aquele momento na sua vida, pelo menos esses momentos, você precisa cair em si e ser útil, ser funcional. Olha, você casou, largou os seus pais e agora você está bem. Será que não tem aquele momento, será que tem alguma coisa que eu posso fazer pelo meu pai, pela minha mãe? Eu lembro quando eu casei, passou umas 3 semanas, eu fui lá na casa da minha mãe. E minha mãe gostava de assistir as novelas dela lá e tal, e eu estava na casa dela e eu vi que ela não ligou a televisão. Eu falei, será que minha mãe está convertendo mesmo? E ela não quis falar. Mas eu tentei ligar a televisão e a televisão estava queimada. Irmãos, isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira eu fui lá levar uma televisão nova para minha mãe. Que é uma questão de honra. Será que não tem nada que os seus pais precisam que você possa ajudar? Nem para chegar para os seus pais e falar assim, mãe, pode deixar que as contas e a fila bancária, deixa que eu vou para a fila, eu vou pagar as contas. Irmãos, nós precisamos ter um momento onde o nosso amor, ele precisa ser funcional na vida das pessoas. Irmãos, tem pessoas que não funcionam. E se o amor de Cristo está dentro de nós, irmãos, esse amor ele precisa ser funcional. Ele precisa ser atuante. Aqui Paulo ele está admirado. Você vê que a expressão da leitura mostra uma admiração. Ele fala, olha, poxa vida, o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, funcionou dentro de mim. E que constrangimento é esse, irmãos? Nós estávamos em Lodebar, nós estávamos com as nossas mancadas, com os nossos pés aleijados, nós estávamos deficientes, blasfemando contra Deus, pecando contra o Senhor, servindo outros deuses que a gente nem conhecia. A Bíblia fala, quando entrares na terra que o Senhor te deu, não sirva aos deuses que vocês nem conhecem. Irmãos, quantos de nós se envolveu com o ocultismo, falando que era uma religião? Quantos de nós se envolveu, irmãos, com coisa oculta, irmãos, e nós dizíamos, não, essa é a religião que eu frequento. Não, você se envolveu com deuses que você nem conhecia. E o ser humano tem essa tendência, né, de se envolver com aquilo que ele não conhece o fundamento, se envolver com coisas que ele não sabe a origem daquilo, de se envolver com coisa que ele não sabe de onde que apareceu, quem foi que trouxe, e quem foi que espalhou a tal da doutrina. E as pessoas simplesmente vão se envolvendo. Irmãos, nós merecíamos, era o inferno. Mas aí, a gente se chega a Deus, e a gente ganha um abraço, a gente ganha amor, e aquilo traz um constrangimento. Tinha um rapaz na igreja, ele está em outro ministério hoje, ele saiu da igreja. Mudou de bairro, então ele teve que ir para outra igreja. Mas esse rapaz, por um tempo na igreja, ele me perseguiu muito. Você acredita que os crentes perseguem, irmãos? O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu luto contra os naufrágios, eu luto contra a fome, eu luto contra a nudez, perseguição dos romanos, é todo tipo. E no meio de tudo isso, ainda tem os falsos crentes que eu tenho que lutar ainda. E aí, esse rapaz, ele, por exemplo, se eu fosse fazer um desafio financeiro na igreja, você pode contar que se eu fizesse o desafio na quinta-feira, no domingo ele fazia um churrasco com mais uns 4 da igreja. E ó, eu não concordei, era a festinha de Herodes. Conhece a festinha de Herodes? Vocês conhecem a festinha de Herodes? A festinha de Herodes é para poder arrancar a cabeça de João Batista, mas só que João Batista não pode ir na festa. O profeta não pode ir, porque a cabeça dele vai rolar. É as festinhas de Herodes. Você gosta de festinha de Herodes? Você sabe onde a gente mais fala mal dos irmãos? Na hora de bater uma xepa. É na hora da pizza, é na hora daquela comunhão, daquele café. Aí a gente toma o café, come a pizza, o bucho fica desse tamanho, aí bate um vaziozinho, aí a gente lembra de alguém. Você viu o irmão lá, a roupa dele? Aquele pastor lá, a cabeça dele é esquisita, você viu? E começa. Olha aqui, está falando mal aqui de mim para o Gabriel. Então, irmãos, ixi, a gente vai brincar que dá, né? Puxa vida, meu.
Então, aí esse irmão, irmãos, qualquer coisa que eu fizesse na igreja, esse camarada, ele tinha um argumento de juntar gente. E tinha uns 6 irmãos lá na igreja, que você vê que eles falavam a mesma linguagem. Eles tinham algumas reações iguais. As resistências dele comigo era igual. Até um abraço que eu dava em um, a resistência dos demais era igual. Sabe aquele abraço meio leve assim passando? Sabe? Pai do Senhor, irmão, mas não dá aquele Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, irmão. Ele só passava o dedo assim, ó. Paz, irmão. E eles eram iguais nesse sentido. Só, irmãos, que Deus, Ele é um Deus que prepara todas as coisas, né? Amém? E esse camarada que botava o foguinho lá na lenha, que fazia as festinhas de Herodes, ele roubaram a moto dele. No domingo de manhã roubaram a moto dele. E ele era motoboy, e ele precisava dessa moto. Senão, na segunda-feira, o patrão colocava outro funcionário no lugar. E ele precisava chegar na segunda-feira com uma moto lá. Chegou no domingo à tarde. Ô pastor, ora, porque agora todo mundo é pastor, né? Meu pastor, te amo, meu pastor, pastor. É assim. Na hora que a coisa aperta, as musiquinhas vêm. É ou não é? E ele contou a situação para mim e tal. E aí nós recolhemos a oferta do culto. E eu falei assim, irmãos, nós não vamos embora aqui sem fazer algo aqui. No finalzinho do culto, nós já recolhemos a oferta da igreja. Agora nós vamos recolher uma oferta para ajudar um irmão nosso. Esse irmão, a moto dele foi roubada de manhã. E ele não pode chegar na empresa sem uma moto, senão ele vai perder o emprego. E nós vamos levantar uma oferta aqui, nem que for uma oferta para ele dar de entrada numa moto nova. Mas esse irmão vai sair daqui com uma moto para entrar no serviço. Irmãos, na hora que eu falei isso, a lágrima começou a descer. E ele ficou igual uma criança, soluçava igual uma criança. E pois o povo, irmãos, entrou dentro. Todo mundo sacou dinheiro da carteira, colocamos em cima do altar. Irmãos, nós levantamos uma oferta. Ele foi na segunda-feira de manhã na loja de moto e retirou uma moto nova. E entrou dentro da empresa. O patrão nem soube que ele perdeu moto. Esse rapaz, na segunda-feira à noite, ele foi lá na minha casa, pediu perdão, aí abriu o jogo, falou das festinhas de Herodes. Falei, é muitas, né? Foi muitas, rapaz. Tinha churrasco, tinha torta, tinha tudo nessas festas. E aí a outra turma, a turminha também começou a me procurar, ó. Porque ficou assim, né? Rapaz, nós pisamos na bola com o pastor. E eu fiquei imaginando, rapaz, o que uma moto faz, né? Irmãos, nós, ao invés de se vingar, nós tínhamos que deixar o nosso coração fluir para trazer um constrangimento de amor, sabe, irmãos? O amor precisa ser funcional. Você quer ver o amor funcionar? É quando alguém te magoa e você perdoa. É quando alguém não gosta de você, mas você trata a pessoa como se ela gostasse. Ela não gosta de você, mas você gosta dela. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que não deixam o amor funcionar e elas falam assim, eu nem vou conversar com fulano porque eu acho que ela nem gosta de mim, o jeito que ela olha. E tem aquelas pessoas, irmãos, que elas falam assim, olha, eu não fui com a cara de fulano. Já viu essas deduções bobas que nós temos? Às vezes aquela pessoa é um anjo de Deus levantado na sua vida. Às vezes aquela pessoa, ela não vê a hora de ter relacionamento com você para poder te ajudar. Mas você fica no seu canto, deduzindo, olha, não fui com a cara de pessoa, com a cara de fulano. Isso daí chama-se insinuações, chama-se dedução. Você nem conhece a pessoa, você nem experimentou conversar com uma pessoa. E enquanto você estiver pensando, olha, eu não fui com a cara de fulano, o amor de Cristo na sua vida nunca vai poder constranger aquela vida. E aqui Paulo, irmãos, ele fala que o amor de Deus foi funcional para ele. Irmãos, será que a vida que nós vivimos em pecado e a forma que Jesus nos amou
Será que não traz constrangimento para nós, irmãos? Nós merecíamos era o inferno. Nós estávamos numa vida decaída. Quantas pessoas... Quem chegou aqui na igreja estava com alguma enfermidade terrível e você foi curado? Nunca mais teve problema. O que você tinha, filho? Hã? Muita droga. O amor constrangeu. Certo mesmo era você morrer com uma overdose lá, né, desgraçado? E quase morreu. Mas o amor de Deus foi tão maravilhoso que você está aí hoje. Quanto tempo você está livre? Oi? 8 anos livre. Não sente vontade. Irmãos, isso é o amor de Deus que constrange. Quem mais tinha problema de enfermidade que foi curado? Cadê? O que você tinha, meu filho? Arritmia cardíaca. Quase que foi para o saco. É? Você aceitou Jesus no hospital? Tá aí, vivão. Ele chega junto, irmã? Depois que ele foi curado da arritmia, irmãos, aí ele olha para a esposa dele e fala assim: a gente pega. A gente pega. Pois é, irmãos, é o amor de Deus que nos constrange, amém ou não? Nós vivíamos uma vida de prostituição. Eu nem quero pedir para levantar a mão aqui quem vivia uma vida de prostituição, porque esse pecado é um pecado comum hoje. Mas quantos de nós vivíamos uma vida devassa, irmãos? Nós era blasfemo. Eu não sei quem aqui de vocês perseguia os crentes. Quem não gostava de crente? Você falava: olha, na minha casa crente. Nossa, gente. Quantos? Você também não gostava? Ah, é? O Vilela, ele não gostava de crente. Esses irmãos, essa bagunça. Mas para que negócio, 10 pãozinhos. Irmãos, nós jogava pinico cheio de xixi nos crentes, passava lá pregando, é ou não é? A gente desejava o mal pros caras, esses bando de fanáticos aí. Vilela, você fazia isso com a gente? Eu não era nem convertido, né, velho? É. Irmãos, hoje o Vilela, além de ser crente, é ele que conduz os crentes. Você é pastor de crente, rapaz. Tame. Por isso que ele olha para alguns crentes e fala assim: é castigo de Deus na minha vida. Você entendeu, irmãos? E se isso não constrange a gente, um cara que era perseguidor do evangelho, que não gostava de crente, e hoje é pastor de ovelhas, e tem que conduzir os crentes para o céu, irmãos, isso tem que trazer dentro de nós um constrangimento do amor de Cristo, amém ou não? E isso, irmãos, tem que fazer nós manter firme na igreja. Esse constrangimento deveria atrair nós para perto de Deus cada vez mais. Não é ser filho pródigo. Irmãos, e falando do filho pródigo, aquele menino pegou os bens do pai, pegou a metade da herança dele, foi gastar com as prostitutas, ficou doente, foi parar em chiqueiro de porco, e ele dizia: meu pai não vai me perdoar, meu pai não vai me perdoar. Mas teve um dia que ele falou assim: olha, eu vou arriscar pelo menos para ser empregado tá bom demais. Irmãos, e quando ele chega na casa do pai, o pai dá um abraço e um beijo nele, é constrangimento, amém ou não? Ele já esperava o pior, e tudo que veio, que não fosse o pior que ele imaginou, foi lucro. E isso tem que trazer um constrangimento. Irmãos, e no encontro com Deus, irmãos? Quem não foi para o encontro com Deus ainda, levanta a mão, abana para Jesus. Quem não foi com o encontro com Deus? Mas levanta a mão com isso, bem forte para o Senhor. Isso, glorifica de pé. Quem está com ela, querido? Quem tá... Irmãos, nós que fomos para o encontro, irmãos. Eita, mas quanto constrangimento de amor ali, né? Você que não foi para o encontro, pelo amor de Deus, você não deixa de ir, porque você será constrangido pelo amor de Deus naquele lugar. É ou não é? E aí, irmãos,
O amor de Deus, ele tem que ser funcional. Esse mesmo constrangimento que Jesus Cristo criou dentro de nós e que nos faz adorar a Ele, que nos faz ser grato a Ele, que nos faz ficar firme com Ele. Um samaritano que era leproso, junto com mais 9, foram curados, e esse samaritano ele voltou para adorar a Deus. Por que ele voltou? Porque ele estava constrangido, ele era um estrangeiro, e Jesus curou ele. Ele não teria direito, porque o pão era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele, como estrangeiro, ele foi constrangido com o amor de Cristo, e ele foi curado. E a Bíblia fala assim, que só o estrangeiro voltou para adorar o Senhor. Está vendo quando o amor de Deus nos constrange, irmãos? Eu volto para adorar o Senhor. E eu digo para você, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você está desviado dentro da igreja, pensa no amor que Jesus te deu. E isso tem que fazer você voltar de volta. Isso tem que fazer você estar na casa do Senhor novamente. E continuar, e buscar orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a evangelizar. Talvez você abandonou seu ministério, porque você lutou tanto com as pessoas, e as pessoas foram ingratas. Mas Deus não foi ingrato com você. As pessoas te deixaram, as pessoas não te ouviram, mas Deus te ouviu no momento do sofrimento. Amém ou não? E isso tem que fazer a gente ficar mais perto dele, não afastado dele. É isso que Paulo entendeu, que esse constrangimento atraía a alma dele para perto de Cristo. Deus, irmãos, Ele ama a gente com exclusividade. O amor de Deus, Ele cria exclusividade. Olha aí, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, e que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, Deus aqui, Ele falou assim: olha, eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus. É como se Deus falasse assim: ei pessoal, você não está me vendo não? É eu. O pessoal olhando para os deuses estranhos, e Deus falou: epa, mas eu sou o Senhor teu Deus, não é ele, é eu. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, irmãos, é a voz de Deus que fica dentro da nossa alma falando: olha, desliga essa televisão, não assiste isso, porque eu sou o seu Deus, não é esse programa de televisão. Né? Quando você, meu irmão, nós que somos casados ou não somos, às vezes vem aquela mulher toda sensual à nossa direção, e ali os nossos olhos muitas vezes querem olhar, e Deus falando assim: não, mas eu sou o Senhor teu Deus, não é essa mulher sensual, é eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, Deus quer ser exclusivo nesse amor, amém ou não? Ele nos amou para que nós possamos fazer dele o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso tudo, amém ou não? E isso, irmãos, é exclusividade do amor ágape. O amor ágape dele foi criado por Deus para que o nosso espírito pudesse servir somente ao Senhor. E é muito duro, irmãos, que você vê crentes dentro da igreja, eles não conseguem colocar o amor de Deus como algo exclusivo em suas vidas. É muito triste quando você vê um crente, por exemplo, indo para o shopping, irmãos, no horário de culto. Indo para o shopping no horário de culto, é triste demais. Em Santa Ceia, a Santa Ceia rolando, irmãos, quando você chega em casa, aí você olha, 30 pessoas faltaram no culto, aí depois quando você chega em casa, você olha o Face, todo mundo lá no McDonald's, todo mundo almoçando fora em domingo, no horário de culto. Irmãos, a nossa ceia lá é feita 9 horas da manhã, com toda a igreja. Nós temos uma Santa Ceia só. Tá. E aí, irmãos, é muito triste a gente ver isso. Num culto de Santa Ceia, uma vez por mês, a pessoa largar o culto para ir para shopping, sendo que o culto acaba 11h30, meio-dia, no domingo. A pessoa pode ir para shopping, para casa de família, pode ir para quê? Irmãos, a Bíblia não proíbe eu fazer as coisas no tocante ao secular. Mas Deus, Ele quer ser exclusivo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o shopping será acrescentado. É simples, irmãos, viver a vida. É só colocar Deus em primeiro lugar.
Não é gostoso? Quando você termina um culto de manhã, você tomou Santa Ceia, sabe? Você pregou a melhor palavra que você tinha, né? Ou a pior, não sei. E aí você, aquela sensação de responsabilidade cumprida, aí você pega a sua família, vamos lá para o Parque do Carmo, né? Essa tarde aqui, vamos visitar a tia tal, vamos dar uma passeada ali no shopping, vamos comer um churrasquinho na casa do irmão, porque você está tranquilo, porque a sua alma colocou Deus como exclusivo na sua vida. E quantos crentes, irmãos, têm dificuldade de entender isso? Quantos crentes têm dificuldade de entender isso, que Deus é exclusivo em tudo? Ah, vai ter um retiro de casais, que maravilha, que legal, Águas de Lindóia, não, poxa, bacana. Irmãos, o aniversário da criança é uma semana depois. Não custa nada colocar o aniversário da criança uma semana depois, mas tem que colocar o aniversário da criança na mesma data, porque, não pastor, mas o aniversário dele é dia 25, e o retiro também é dia 25, irmãos, pelo amor de Deus, essa criança vai morrer, se o aniversário for cumprido ou antes, ou depois. Irmãos, uma coisa que nós temos lá, eu, a Sandra, nós já combinamos, data não é regime absoluto lá em casa. Eu não sou obrigado a fazer o aniversário da minha esposa porque é naquele dia. Porque quando eu estou preso na tradição, eu deixo de ampliar. Porque vai entrar, por exemplo, olha só, raciocina. O aniversário da minha esposa, por exemplo, é hoje. Só que sexta-feira que vem vai entrar R$5.000 na minha conta. Até parece. Irmãos, mas eu recebo a profecia. Recebo. Ó, recebo. Irmão, nós estamos precisando de 5.000 blocos. Quem puder mandar a carreta agora. Quem mandar a carreta agora, nós aceita. Irmãos, o que acontece? Aí, onde eu estava, eu ia brincar, não dá certo, Eduardo. Você tem que parar com isso, irmãos. Isso, aí o que acontece, irmãos? Sexta-feira que vem vai entrar R$5.000 na minha conta. Tá. Só que o aniversário da Sandra é nessa sexta-feira. Irmãos, eu prefiro, olha o que muitos fazem. A pessoa prefere passar cartão, se envolver com dívida, mas ele não quer esperar de fazer o aniversário a semana que vem, porque tem a tradição de que tem que ser no dia. Irmãos, aonde que nós arrumamos isso? Que tem que ser no dia. Mulheres estressadas. Por que tem mulheres estressadas? Porque aí o marido traz o presente na segunda-feira, ela joga na cara. Mas meu aniversário foi sábado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Irmãos, isso não quer dizer que ele esqueceu. Isso quer dizer que ele falou assim, puxa, eu estou sem grana, mas eu vou ficar na minha aqui, porque segunda-feira eu vou comprar um buquê de rosa e chapar o coco com ela, amém ou não? Então, irmãos, nós temos que sair das tradições. Então, por exemplo, se o aniversário da Letícia cair hoje, fala, Sandra, nós vamos comemorar o aniversário da Letícia semana que vem, porque vai entrar uma graninha aí, a gente faz uma coisa bem caprichosa. Outra coisa, se o aniversário da Letícia cair hoje e tem um evento na minha igreja, ou eu antecipo, ou eu faço depois. Sabe por quê? Porque meu Deus, que me tirou da terra do Egito, que me salvou, que me tirou das drogas, que me salvou da tuberculose, que me salvou de tanta doença, que tirou umas 30 pedras nos meus rins. Ele é o Senhor da minha vida. Não é a Letícia, não é a Sandra, não é data comemorativa, não é tradição de calendário, não é nada. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o meu príncipe, Ele é o meu namorado, Ele é o meu Senhor, e eu vou morar para sempre com Ele. Por isso eu já estou treinando aqui que Ele é o primeiro na minha vida. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, porque buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Irmãos, é muito duro, porque a gente falando dessas coisas, muitos crentes dentro da igreja, você sabe qual é a conversa deles? É fanatismo isso. Irmãos, esse tipo de conversa, de que é fanatismo, entrou dentro da igreja, mas isso nós enfrentávamos com os incrédulos. Eram os incrédulos que falavam isso para os crentes são fanáticos. Agora é os crentes falando com o comportamento que nós temos com a questão de princípio, hoje é os crentes que falam isso para a gente. Ele não comemorou o aniversário da filha porque é fanático. Não é porque é fanático, porque eu tinha um compromisso com o meu Senhor,
o Senhor da Letícia, que me presenteou. A Bíblia fala que os nossos filhos são heranças do Senhor. Irmãos, Deus não criou nada para poder substituí-lo. Os seus filhos não podem substituir a Deus. Sua esposa não pode substituir a Deus. Seu marido não pode substituir Deus. Deus jamais iria te dar algo que pudesse substituir. Deus não vai te dar um emprego que vai substituir o caminho de Deus na sua vida. A pessoa do Senhor. E o Senhor, Ele fala, olha para mim, é eu que sou o seu Senhor. Irmãos, aqui Deus está adulando. Ele não precisava fazer isso. Pelo que Ele fez nas nossas vidas, o amor que Ele trouxe para nossas vidas, não precisava Deus adular a gente. Deveria ser uma coisa não espiritual, mas uma coisa natural de todo crente. Irmãos, nós precisamos ser constrangidos com esse amor a ponto de nós colocar Deus em primeiro em tudo, irmãos. Em tudo. Às vezes os irmãos chegam para mim e falam, pastor, eu arrumei um trampo, só que eu não vou poder vir no culto de quarta-feira mais. Eu vou ter uma folga um domingo por mês. Eu falei assim, olha meu irmão, eu não posso te aconselhar nesse sentido de você não pegar o emprego, porque eu não vou poder dar esse dinheiro que você precisa para sustentar a sua família. Mas uma coisa eu te falo, põe Deus em primeiro lugar, que Deus vai te honrar. E aqueles que entendem, falam, pastor, eu não fui não, deixei a vaga para outro. Passa 1 mês, 2 meses, pastor, eu arrumei um trampo. Pensa num trampo. Segunda a sexta, quando é na sexta-feira, 5 horas da tarde, já estou em casa. Não falto na minha célula. Eu tinha um líder de célula lá que ele arrumou um serviço. Irmão, simplesmente o serviço tomou a célula do irmão, tomou. A célula ficou desativada, parou com tudo. E as almas que foram convertidas tinham dificuldade de ir para o encontro. E nós, nesse discipulado, Deus me deu uma palavra para esse irmão. Deus falou para mim assim, olha, pode falar para ele. Daqui a poucos tempos, eu vou tirar ele desse serviço. E não vai demorar muito tempo, eu vou dar um serviço para ele. E ele vai estar na casa dele recebendo o emprego. Passou 15 dias, o patrão chamou ele e mandou ele embora. O pastor, a metade da profecia já se cumpriu. Irmãos, passou 3 dias depois, o telefone tocou. Uma empresa multinacional chamou ele. Irmãos, o irmão trabalha de segunda a sexta-feira. Quando é 5 horas da tarde, o irmão está em casa. A célula do irmão deu um boom. Ele vai cuidar de você. Lá na igreja nós temos um ditado, um provérbio que diz assim, cuida da obra de Deus e Deus vai cuidar de você. Cuida da obra de Deus que Deus vai cuidar de você. Põe Ele em primeiro lugar. Agora, irmãos, para você fazer isso, irmãos, não é um conselho de um pastor. Não adianta eu ler o versículo. Irmãos, você só vai conseguir fazer isso porque só se você avaliar o nível do constrangimento do amor de Cristo na sua vida. O seu nível de reconhecimento da paixão que Deus tem por você vai ser o nível da sua entrega. Se você achar que o que Deus fez na sua vida é pouco, então você vai se entregar pouco. Se você acha que o que Deus fez na sua vida foi na média, você vai se envolver e você vai se entregar na média. Agora, se você entende que o que Jesus fez na sua vida é maravilhoso, é tremendo, só Ele mesmo poderia fazer, aí você entrega por inteiro, amém ou não? Como diz a música, eu me entrego por inteiro, sou desafinado, não decoro as letras, mas eu me entrego por inteiro, irmãos. A outra coisa, o amor de Deus tem 3 pilares, e nós precisamos se agarrar nesses 3 pilares. Olha aí, Mateus capítulo 12, versículo 30 e 31, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Irmãos, aqui, o primeiro pilar é que ele está falando que você deve amar a Deus de todo o teu coração. Irmãos, a Bíblia fala que os desígnios da vida estão no coração.
A Bíblia fala assim, de tudo que o homem deve guardar, guarde o seu. A Bíblia fala assim, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem aqui já teve surpresa de reação que você fez e fala, meu Deus, eu não me conheço nisso que eu fiz? Que você bater a mão na testa e fala assim, meu Deus, eu não acredito que foi eu que fiz isso. Esse momento é o momento que a gente chega a uma conclusão de que a gente não se conhece. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando você serve a Deus de todo o coração, você está blindando o seu coração de se entregar a você. Porque o coração é enganoso, você não conhece seu coração, você não tem noção de reações que eu e você podemos ter numa situação. Então, para poder a gente não errar, irmãos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, ou tomar decisões baseado em emoções, não em princípios, não numa direção. Irmãos, a melhor recomendação é servir ao Senhor de todo, não é da metade, é de todo. A gente vê os crentes, essa geração de crentes, não é crentes que serve a Deus de todo o coração, ele serve a Deus pela metade, e olha lá. Irmãos, é muito triste você ver crentes dentro da igreja e não consegue dar dízimo, não consegue dar oferta. A munheca é de samambaia, só para baixo. O caranguejo não sai do bolso. Irmãos, como é que pode, irmãos? Agora, queridos, preste atenção nisso aqui. O seu comportamento com relação ao dízimo é o mesmo comportamento do povo do mundo. A única diferença é que o povo do mundo não frequenta a igreja. E acaba se tornando, porque o apóstolo Paulo falou, tem gente que faz coisas, era melhor não ter conhecido o Evangelho. Agora, presta atenção. O que o povo do mundo fala de nós? Que a gente só recolhe dinheiro, que esse patrão é ladrão, que não sei o quê. Irmãos, quando eu não dou o meu dízimo, com a atitude eu estou falando, amém. Irmãos, você tem que entender o seguinte. Quando você dá o seu coração, não existe mais nada nesse mundo que você não possa dar para Deus. Irmãos, a oração que eu faço para o Senhor é, Senhor, não me dê nada que eu não possa entregar novamente para Ti. Nada, eu não quero nada que o Senhor, que eu não possa devolver. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro carro, foi um Fiat Uno Electronic, 96. Irmãos, surgiu a oportunidade da gente comprar aquele salão que nós estamos. Irmãos, a maior oferta que foi dada foi a minha. Eu dei meu Fiat Uno, fiquei mais 3 anos sem carro. Tem uma música que o pessoal fala, que acho que é da Isadora, arranca minha mão, arranca meu coração, é isso? Hã? Irmãos, toma cuidado quando você cantar essa música. Você pode ficar com os cotoquinhos aí. Toma minhas mãos porque eu não preciso dela. Irmão, Deus não pode tomar nem 10% do seu salário. Você vai dar a mão para Deus, irmão. Toma o meu coração que eu não preciso dele. Meu irmão, você está gastando o dízimo com tênis. Você está gastando o dízimo com viagem. Você está gastando o dízimo com farra. E vem falar, toma o meu coração. Irmãos, para de hipocrisia, igreja. Vamos deixar de ser hipócritas. Jesus falou assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Isso é verdade. Muitas vezes, muita coisa que nós cantamos, nós não vivemos o que nós cantamos, e nós também nem temos disposição de viver, porque nós não queremos. Irmãos, a gente pega 10% daquilo que não é nosso, é de Deus, e a gente vai nas farras lá do shopping, nas farras para viagem, e depois nós vamos cantar aqui, toma o meu coração, toma minhas mãos, arranca elas, porque eu não preciso delas. Para, hipocrisia. Fiquei 3 anos sem carro. Minha filha era pequenininha. Nós arrumamos um ponto de pregação, porque o terreno que nós tínhamos comprado estava em construção. E a mulher cedeu uma laje para nós coberta. E os cultos aconteciam ali. Irmãos, era uma subida enorme. E eu com a criança. E a Letícia sempre foi avantajadazinha.
E eu com aquela criança no colo. Irmãos, quando eu desci aquela criança de cima do pescoço, eu estava assim, ó. Paz, irmão. Glória a Deus. 3 anos. 3 anos depois, um irmão que mexia com imobiliária, fez um negócio num apartamento e pegou 2 carros. E tinha um Monza 83. Esse irmão me deu esse Monza 83. Fiquei 3 anos com esse Monza. Sabe que o Monza ele tem uma maldição, né? A maldição do tampão. O Monza, não sei o que foi que aconteceu ali, todo o tampão estoura, né? Estraga os tampão traseiros. E ali, irmãos, aquele Monza não fechava o tampão e eu saía pela Tiradentes afora. Lá vai o pastor Arnaldo. Irmãos, mas esse carro fez eu evangelizar, ganhar vidas. E eu não fiquei assim. Ah, rapaz, dei meu Fiat Uno. 24 prestação, paguei um preço. Puxa, 3 anos depois, ninguém me deu um carro. E quando me dá essa sucata aqui. Um Monza hatch 2000. Monza hatch. Ô Eduardo, qual é o seu problema, Eduardo? O cara indignado, Monza hatch. Só porque ele tem um Jeep. Chevette hatch. Só fumaçando, né? Irmãos, eu pegava aquele Monza, irmãos, eu saía pela Tiradentes afora com uma alegria. Guarda isso no seu coração. Aquilo que você não dá para Deus é o que o diabo rouba. Por isso que existe o devorador. O devorador foi permitido por Deus, irmãos. O diabo não chegou e enfiou o devorador aqui na terra e falou assim: Deus, eu vou pôr o devorador aqui, pronto, acabou. Deus falou assim: pode pôr. Todos aqueles que não dão dízimo, pode acabar com tudo. O diabo só rouba aquilo que você não dá para Deus. E eu falo para Deus: Deus, não me dá nada que eu não possa dar para o Senhor. Comprei uma Meriva semi-automática, Easytronic. Rapaz, pensa num carro que eu amo, que eu gosto. E a Sandra, ela meio medrosa para dirigir. Aí essa Meriva entrou lá em casa, aí pronto. Agora essa é minha. Irmãos, surgiu a oportunidade da chácara. Compramos a chácara, as finanças apertou. E um rapaz olhou para a Meriva e falou assim: olha, eu pego esse carro em mão de obra, na mão de obra de construir toda a fundação lá da chácara e a piscina. Irmãos, quando o cara faz, no outro dia eu fechei. Irmãos, carro não está no meu coração. Carro é aquilo que foi acrescentado. Se aquilo que é acrescentado você não pode dar para Deus, não tenha isso. Por isso que tem muitos crentes que a vida financeira patina, as coisas não caminham, as coisas não andam, está sempre endividados, são pessoas tristes, são pessoas que não se entregam para Deus. Sabe por quê? Porque eles fazem daquilo que é para ser acrescentado, eles fazem como o primeiro na vida deles. Primeiro é o meu carro, depois Deus. Primeiro é a minha viagem, depois Deus. Primeiro é o meu salário, depois se o pastor recolher uma oferta eu ajudo. Outro problema sério, irmãos: manipulação financeira. É falta de coração. Tem pessoas, irmãos, que às vezes tem um dízimo. A pessoa, um exemplo aqui, vou usar um número, tá, gente? A pessoa de repente tem um salário de 5 mil. O dízimo de 5 mil é quanto? 500 reais. A pessoa pega 200 reais, põe no envelope e escreve dízimo. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado, isso é a maldição de Ananias e Safira. É a manipulação financeira. Irmãos, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Quando Ananias e Safira fizeram isso, você viu o que os apóstolos falaram para eles? Falou assim: vocês deixou Satanás entrar no coração de vocês. Irmãos, se o nosso coração não for entregue para Deus, Satanás ele tem acesso. Porque o coração não está blindado, não está entregue. Você sabe o que é entrega, irmãos? Vem cá, Gabriel. Você sabe o que é entrega? Eu tenho esse celular aqui, é meu, paguei um dinheiro nele. Houve um custo, eu paguei um preço. Só que eu quero dar esse celular para o Gabriel, ou seja, e na hora que eu dou, eu entrego. Você só pode, irmãos, definir algo que você deu se você entregar. Irmãos, muitos crentes, eles falam para os incrédulos: não, eu sou dizimista na minha casa. É mentira, porque nunca entregou. E aí eu falo assim: Sandra, eu senti de dar esse celular para o Gabriel. Aí está um mês lá. Aí está um mês o celular lá em casa.
E a Sandra falou assim: Arnaldo, você não falou que ia dar o celular para o Gabriel? Não, falei. Então, o celular continua aqui. Irmãos, eu só posso definir se eu estou dando aquilo para o Gabriel, se eu fazer o quê? Ai, meu Deus. Irmãos, o Gabriel, ele só pode dizer que aquilo é dele se eu entregar. É isso que muitos fazem. Irmão, se eu deixo a minha carteira com você, e a minha carteira tem R$300, de quem é o dinheiro? De quem é a carteira? Como é que eu pego os R$300, eu pego R$100 daquele dinheiro e gasto, sendo que não é meu, seu? O nome que se dá para isso é furto. O nome que se dá para isso é roubo. Quando você pega o seu salário e você não dá o seu dízimo, você está pegando um dinheiro que não é seu. Isso é roubo. A Bíblia fala: roubarás o homem a Deus? Roubarás nos dízimos e nas ofertas. Ainda me dizei, em que nós estamos te roubando? É muito triste, irmãos. E essas coisas, questões financeiras, irmãos, se você ler Bíblia, você vai ver que as questões financeiras sempre Deus usou para tratar no caráter, principalmente de homem. Você lembra do Geazi? O homem foi curado da lepra, o amor de Deus derramou, o constrangimento veio sobre a vida de Naamã. Tudo estava sob controle. Deus tinha movido, dai de graça aquilo que de graça recebeste, foi tudo sob controle. E aí o Naamã despejou todas as coisas deles, os bens, o ouro, a prata, o linho, as roupas que ele trouxe da Síria, e entregou para o profeta. O profeta falou assim: pode ir embora com as suas coisas, não quero nada. Mas o Geazi começou a coçar a cabeça. Meu Deus do céu, nossa, aquela grana lá, construí minha casa agora, ó. Nossa, eu precisava bater a laje. E ele correu atrás do Naamã. E sabe o que ele falou para o Naamã? Ele falou: rapaz, meu senhor está meio doido da cabeça, está velho já. Sabe? Ele já está numa idade, assim que nem o Vilela, aí fica difícil. Não liga porque ele... Olha, irmãos, bem, essas são as palavras, se você traduzir na nossa conversa. Ele falou assim: ó, não liga para ele não, eu estou aqui para ajudar ele. É que está meio cansado. E aí, irmãos, quando ele chegou lá, o profeta falou assim: rapaz, o que você foi fazer? Deus usou dinheiro para tratar de um discípulo que era mano a mano com o profeta. Irmãos, quantos anos Judas ficou junto com Jesus? Por que Jesus não removeu ele do ministério? Para tratar do caráter dele. Sabe o que aconteceu? Por causa de dinheiro, o Judas foi se enforcar e Jesus está sentado à glória do Pai. Deus usa dinheiro para tratar na vida dos crentes. Deus usa dinheiro. A Bíblia, você sabe que a Bíblia ela fala mais de dinheiro do que outros assuntos? Lá em Gênesis, o que foi que aconteceu? Dinheiro. Um pegou a primícia e entregou com o maior coração, porque ele servia a Deus de todo coração. E o outro pegou algumas coisas lá e falou: ó, o que importa é dar. Não importa como, o que importa é dar. A Bíblia fala assim que para Abel, Deus atentou e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Irmãos, a sua oferta ela fala. A sua oferta ela denuncia o seu caráter. Como é que pode, meu irmão? O seu dízimo, por exemplo, é R$500, você coloca R$100 no envelope e escreve dízimo. Pecado. Você está mentindo, não é para o pastor. Você está mentindo, não é para a igreja. Você está mentindo, é para o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Vilela, que eu acho ali aquela passagem ali é maravilhosa, é tremenda, porque a Bíblia fala assim que quando a Safira chegou, que ela foi entregar lá o dinheiro da manipulação, o profeta falou assim: ó, tá vendo esses rastros? Foi os pés dos jovens que levaram o seu marido para ser enterrado. E na hora que ele falou isso, a mulher caiu, expirou, os jovens vieram. Os coveiros lá eram jovens, irmãos. Irmãos, e ali sabe o que eu aprendo, Eduardo? É que Deus vai levantar uma nova geração. E que Deus vai levantar uma nova geração que vai enterrar a maldição de Ananias e Safira.
E você é os coveiros. Você é aquele que vai enterrar essa maldição. Hoje mesmo você vai sair daqui, você vai procurar seus pastores, falar: pastor, eu vim aqui para enterrar essa maldição de Ananias e Safira, porque eu e minha mulher, a gente rouba o dízimo. Irmãos, e as mulheres, elas poderiam ajudar muito. Mas sabe por que não ajuda? Porque é conveniente. Tem mulher que não pega no pé do marido para dar o dízimo, porque vai aparecer um micro-ondas novo em casa. Ela não fala nada. Ó, irmãos, esse papo, ó, irmãs, presta atenção. Você que é crente, seu marido também. Não, pastor, o dinheiro é dele, é ele que vê. Não, o dinheiro é nosso. E se é nosso, nós temos que dar o dízimo junto. Então, é papel seu, irmã, com sabedoria, sem brigar, sem arrumar escândalo, sem dar ziquezira. Fala assim: meu fofo, vem cá. Abraça ele. Pega ele pelo rosto, faz uns carinhos nele. Se ele tem cabelo, você enfia os dedos entre o cabelo dele. Não é o caso do Eduardo. Irmãos, o que acontece? Ah, mas tem a barba. Do que vale tudo isso se você não está aqui? Irmãos, presta atenção. Onde eu estava mesmo? Não dá certo de brincar, irmãos. Ó, Eduardo, ó. Ó, Eduardo, ó, faz uma reunião com o presbitério, ó. Onde eu estava mesmo, gente? Isso, aí, ó, faz um carinho nele, né? E fala: meu amor, nós estamos debaixo de maldição. Nós estamos tendo os mesmos comportamentos de Ananias e Safira. Meu amor, vamos conversar aqui. Nós precisamos entregar aquilo que não é nosso. Ó, nós estamos comendo arroz e feijão com dinheiro roubado. Nós estamos comprando roupa para nossas crianças. Por isso que as roupas das crianças não duram. Nós estamos comprando roupa para as crianças com dinheiro roubado. Nós estamos comprando Coca-Cola com dinheiro roubado. Esse tênis que nós estamos pisando no chão, nós usamos o dízimo para comprar esse tênis e pisar em cima do cocô do cachorro. Irmãos, vamos ser mais didáticos, gente. Crentes, vamos ser mais didáticos. Se você não consegue prosperar com 90%, e você ainda tem que pegar mais 10% que não é seu, achando que isso vai te trazer prosperidade, irmãos, desiluda. Desiluda. Tem gente na igreja, irmãos, que dá 30% do seu dízimo. E são as pessoas mais prósperas da igreja. Não porque tem dinheiro, mas são pessoas que toda vez que eles precisam do milagre, Deus vem. Amém ou não? Então, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração e servir a Deus de todo o nosso coração. E eu estou enfatizando um pouquinho, porque eu sei essas questões financeiras dentro da igreja, principalmente nos dias de hoje. Há outro problema também, é a circunstância. Ah, pastor, eu não estou dando dízimo porque a coisa apertou. Irmãos, nunca teve proposta bíblica que eu vou deixar de dar meu dízimo porque a coisa apertou. Dízimo é dízimo, não importa. Tem que apertar os 90%, não o que é de Deus. Eu lembro que quando eu comprei esse salão do Fiat Uno, irmãos, nós começamos a construir. E teve um mês que eu passei um talão de cheque inteiro em vários depósitos de material. 24 cheques. Eu tinha 30 meses, eu tinha 30 dias para cobrir 24 cheques. E aí, a Sandra falou assim: Arnaldo, tem 2 cheques ainda que não virou. E só tem o dinheiro do dízimo para a gente poder cobrir esse cheque. Eu falei: você não deveria nem ter mencionado isso para mim. Porque isso aí está definido. Em dinheiro de dízimo não se mexe, não se toca. Ela foi para o banco e depositou. Eu mando o meu dízimo todo mês para Uberlândia. Rapaz, quando eu vejo ele voando assim, vai embora. Meu Deus do céu. Vai com Deus. Vai embora com o meu último sorriso. Eu estou construindo agora, irmãos. Não é fácil. Construção não é fácil. Meus dízimos estão tudo em dia. Eu não vou ligar para Uberlândia. Eu não vou chegar lá nos administradores de Uberlândia e falar assim: olha, eu não mandei esse mês porque nós estamos construindo aqui e a coisa apertou. Irmãos, para com argumento. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É isso.
E esse não quer está relacionado ao teu coração. Irmãos, a Bíblia trata muito forte a questão da avareza. Sabe o que é avareza? O avarento é aquela pessoa que tem desejo demasiado por coisas financeiras, bens materiais. É o desejo demasiado. Não que você não possa ter desejo de comprar um carro, de comprar uma casa. Ele não está falando de você não ter o desejo. Ele está falando de você ter desejo demais, demasiado, demais. Você larga Deus por causa daquilo. A Bíblia fala por causa do amor ao direito, do amor ao dinheiro, muitos se transpassaram, negando a fé. E quantos crentes? Se o pastor chegar nele e falar, meu irmão, vamos conversar um pouquinho sobre vida financeira. Tem 3 meses que o seu dízimo não entra. Estou saindo da igreja. Porque no meio de tantos problemas que eu tenho, o pastor foi na minha casa para falar de dinheiro. É duro, irmãos. É muito duro. É muito duro. Ele teve 2, 3 anos para falar dos problemas deles para o pastor, para compartilhar. Pastor, ora por mim. Agora, no dia que o pastor foi tratar de dízimo que não está entrando, eu vou sair da igreja, porque o pastor, no meio dos meus problemas, o pastor foi falar de dinheiro. Irmãos, o pastor tem que falar de tudo, irmãos. O pastor tem que falar do perdão dos seus pecados. O pastor tem que ajudar financeiramente. O pastor faz um monte de coisa. Agora, quando o pastor vai falar do dízimo, olha lá, é bem que o pessoal fala do mundo. Eu ainda concordo ainda. Bem que o pessoal do mundo fala, pastor é tudo ladrão. Então, o segundo pilar, ele fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Diga, de toda a sua alma. Irmãos, como que está a sua alma? Olha o entendimento trio, se eu posso dizer assim, o trio entendimento. Nós somos corpo, alma e espírito. Irmãos, esse corpo velho aqui morreu. Se ficar 3 dias fora da terra, vai incomodar uma multidão. Dizem que a decomposição de um corpo humano fede mais do que a decomposição de um corpo de um animal. Então o que precisa fazer? Eliminar esse corpo, colocando ele na terra, que as bactérias irão eliminar esse corpo. Só que esse corpo, ela contém dentro dela um espírito. A Bíblia fala que o espírito voltará para Deus, porque o espírito, ele não é uma pessoa. O espírito, não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do homem. Esse espírito do homem, ele não é uma pessoa, ele é uma atuação. Por exemplo, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia sem precisar sentir nada. Porque não tem nada a ver com alma, tem a ver com espírito, com contato com Deus. Eu posso orar sem vontade. Eu gosto de orar das madrugadas, irmãos. E nesse friozinho, você joga a coberta e vai lá para a sala. Tá bom. Não precisa ter vontade para orar. Oração é uma atitude de fé que está relacionada no nosso espírito. A Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que clama papaizinho. Não precisa eu sentir. É o Espírito que leva eu contato com o Espírito de Deus. Então eu posso ler Bíblia sem precisar sentir. Eu posso orar sem precisar sentir. Eu posso fazer uma visita sem precisar sentir. Esses dias era 2 horas da manhã, uma irmã ligou. Pastor, traz a pastora aqui, 2 horas da manhã, num frio desse. Sandra, acorda aí, vamos lá. O que foi, Arnaldo? A irmã está chamando tu lá, vamos embora. Não sabe dirigir, dá nisso aí. Irmãos, deu vontade de ficar no carro, falei, sobe você é a pastora dela, não vou não. Irmão, não precisa sentir. Tem gente, irmãos, que, pastor, eu não sinto. Sabe por que eu não fui visitar a irmã? Eu não sei, eu não senti. É porque você está dependendo de alma. Você não depende de alma, você depende de espírito. As casas de paz não é fácil. Você entrar de casa em casa. Irmão, se for sentir, nós não vamos fazer nada por Campinas. Não é uma questão de sentir, é uma questão de entender que o Espírito de Deus está movendo, amém ou não? E que nós somos apenas um canal de Deus. E não precisa sentir. Ah, nossa, irmãos, Jesus estava lá quieto no canto dele, junto com seus discípulos. Aí Jesus falou assim, rapaz, eu senti de morrer para esse povo. Nossa, rapaz, eu estou sentindo
Seria tão bom uma coroa de espinho enfiando no meu crânio. Nossa, eu vou experimentar essa façanha. Ah, não, eu estou sentindo de ir para a cruz. Deve ser bom aquele escravo na mão. Nossa. No meio dos hippies aí eu vou me sentir. Jesus sentiu, irmãos, de ir para a cruz do Calvário? Ele lá no jardim de Getsemane, ele falou assim: Senhor, se for possível, afasta de mim essa penalidade. Mas se não for, eu estou aqui com o meu espírito para poder fazer a tua vontade. Eu sei que vai doer, mas não pensa que será fácil. O amor de Deus é sacrificial. Não pensa que para amar uma pessoa será fácil. Não pensa que para ganhar uma vida será fácil. Não existe passe de mágica. Existe a atuação do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo atuar, ele precisa de uma pessoa que está com o coração entregue, que serve ao Senhor com a sua alma. Irmãos, como é que está a sua alma? Então a carne está definida, vai para a terra. O espírito está definido, volta para Deus. Agora uma coisa que é engraçada, a alma. Você sabia que Deus só pode salvar sua alma se você deixar Ele salvar? Você sabia que o diabo só pode levar a sua alma para o inferno se você permitir que ele faça isso? Ou seja, a sua alma não está nem na mão de Deus e nem na mão do diabo. A tua alma está nas suas mãos. É você que vai tomar a decisão. Lá no Velho Testamento fala assim: e cada um dará conta da sua própria alma. Não é o pai, não é a mãe, cada um dará conta da sua própria alma. A alma que pecar, essa dará conta. Por mais que o pastor fale: olha, não sai da igreja não vai para o mundo não se envolve com o cara do mundo não, olha, fica aqui com a gente, ó, Deus vai levantar um marido para você, vai levantar uma mulher para você, vai dar tudo certo. E o pastor pode se esgoelar, irmãos, fazer campanha só especial por você. Meu irmão, é você que vai tomar a decisão da sua alma. A sua alma. A minha alma não é o diabo que leva ela para o inferno, é eu que mando. A minha alma não é Deus que leva ela para o céu, é eu que entrego. Por isso que nós fazemos a oração: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu decido que a minha alma é do Senhor. Mas infelizmente, hoje nós estamos com uma geração de crentes desviados. E sabe o que foi que eles fizeram? Vem cá de novo, Gabriel. Aí, rapaz, meu celular. Ai, minha alma está aflita por causa do meu celular. Puxa, não entrei mais no Facebook. Como é que tá minhas mensagens? Será que o Gabriel deletou tudo lá? Nossa, se deletou eu mato, mano. Não. Ou aquele namorado lá, o cara, só tanquinho, hein? Aquela mina, o corpo daquela mina, cabelinho caricolado, mano. Puxa. E eu aqui na igreja ouvindo Vilela. Não pode uma coisa dessa. E aí sabe o que faz? Pega de volta. Você não fez uma entrega por inteiro. Irmãos, o Vilela, uma vez, a Sandra foi contar os dízimos, que estava escrito assim no envelope: o meu dízimo desse mês é para comprar um púlpito novo. Falei: ó, não coloca como entrada. No próximo culto eu vou entregar o envelope para esse irmão. Irmãos, nós estávamos com um púlpitozinho que eu que fiz na solda. Fui lá, peguei uns tubinhos, soldei e tal, coloquei uma chapa em cima. Era o meu púlpito, eu até gostava daquele púlpito. Acho que aquele púlpitozinho de ferro, acho que incomodava o irmão. Não sei que um demônio que entrou ali. Só sei que, ó. Aí o cara foi atrevido, escreveu no envelope: o meu dízimo desse mês, e colocou assim especificamente: o meu dízimo desse mês é para comprar um púlpito novo. Eu peguei o envelope, falei: Sandra, guarda esse envelope. Quarta-feira nós vamos levar para o culto. Cheguei no irmão, falei: irmão, aqui, vem cá. A Bíblia fala para você trazer o seu dízimo na casa do tesouro. Não é casa que tem ouro, não, é casa do tesouro, tesoureiro. E os tesoureiros, é eles que vão ver as necessidades que a igreja tem. E quem usa o púlpito de lata não é você, sou eu.
E enquanto eu não puder, no momento, comprar um púlpito digno, eu vou usar púlpito de lata e você vai ouvir o barulho quando eu bater. Então está aqui o seu dinheiro aqui, ó. Quem dá destino para o dinheiro aqui nessa igreja é eu e minha esposa, porque nós que mexemos com o dinheiro da igreja. Irmãos, isso é falta de entrega. É uma forma, é um refúgio que você teve para poder ter de volta. Não via dinheiro, mas via púlpito. Sabe quando você dá o seu dízimo, você fica pensando, poxa, mas podia ter trocado aquele painel. É que você quer o seu dinheiro de volta via painel. Você quer o seu dinheiro de volta via púlpito. Você quer o seu dinheiro de volta via guitarra. Você quer o seu dinheiro de volta via computador, via bateria. Você fica viabilizando o seu retorno. Sabe por quê? Porque você não entregou de todo o coração. Isso é pecado. Você precisa deixar Deus possuir você. Nossa, pastor, isso não é negócio de espiritismo? Não, o espiritismo que copiou isso. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo se apossou de Davi. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo se apossou de Saul e ele venceu guerras. A Bíblia fala assim que Sansão era tomado do Espírito Santo. Você precisa, irmão, ser possuído por Deus. Você sabe o que é isso? Você precisa deixar Deus ser o seu dono. Está dando para entender isso ou não? Irmãos, eu peguei aquela Meriva. Acho que eu já vim aqui com aquele carro. Irmãos, eu dei aquele carro todinho em cimento. Enfiei tudo daí da terra. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque as nossas ofertas, elas precisam ser queimadas, elas precisam sumir da nossa frente. A Bíblia fala que a oferta do altar era colocada e vinha um fogo do céu e para quê? Para sumir da frente do ofertante. O problema é que o ofertante, ele não quer que a oferta some de perto dele. Deixa aqui, pastor, para mim ver. Eu quero ver com o que está gastando. Não, irmãos, a oferta precisa ser queimada no altar, precisa sumir da sua frente, que é para você se desapegar a ela. O outro pilar é de todo o teu entendimento. Diga, de todo o teu entendimento. Irmãos, como está o seu entendimento com relação às coisas? Irmãos, a Bíblia nos ensina que sem entender nada fica difícil a gente entregar. E você tem investido no seu entendimento? Por exemplo, todos aqui já fizeram a escola de líderes. Todos aqui já têm interesse de ser um obreiro na casa de Deus, de crescer, de não aceitar que o banco seja a definição cristã sua. Irmãos, tem muitos crentes que até o lugar de sentar ele não abre mão. Sempre senta ali, irmão lá pegou. Ó. Tem vez lá na igreja, Vilela, sabe o que eu faço? Por exemplo, tem o pessoal da direita e da esquerda. Então é sempre os mesmos lugares, né? Aí eu falo, irmãos, se cruza aí entre o corredor, dá um abraço e pega o lugar um do outro. Sai dessa religião, pelo amor de Deus. Procura outro lugar para sentar. O que sentava lá no fundo, senta aqui na frente. Quem sentava aqui na frente, vai para o meio, né? Quem sentava para a direita, vem para a esquerda. Quem sentava no púlpito, senta lá no banheiro. Faz qualquer coisa. Mas se move, porque o amor de Deus se move, amém ou não? O amor de Deus é funcional. Nós não podemos viver uma vida religiosa. O meu banco na igreja tem que ser aquele. Está parecendo gente velha que tem que ter a colher dele, o prato dele, o copo dele, a xícara dele. E ninguém pode mexer, senão o pau quebra. Irmãos, nós não podemos deixar a igreja virar um asilo. Nós não podemos envelhecer a igreja precisa se movimentar, amém ou não? Eu falo aqui, irmãos, que eu fico triste quando eu vejo um crente 3 anos dentro da igreja, não ganha uma alma para Jesus, e você vê um novo convertido que se converteu no domingo, quando é na quinta, a família dele todinha está dentro da casa de Deus. É muito triste isso. Sabe por quê? Porque o amor de Deus na sua vida não está funcional, e não está funcional porque não há entrega. E a sua alma, ela está infrutífera. Irmãos, tem gente que não sabe onde está Gênesis 1:1. Tem gente que não sabe onde está o Salmo 23. Tem gente que fica perguntando o que é provérbio. Irmãos, porque o nosso entendimento, ele está... A Bíblia fala assim que o príncipe desse mundo,
cegou o entendimento das pessoas para que não enxergue a verdade. Irmãos, tem gente dentro da igreja que está com o entendimento obscurecido. Já viu aquelas pessoas que o pastor fala assim, que nem o Vilela falou assim, o Vilela aqui na sexta-feira, ele falou assim: irmãos, nós vamos nos reunir aí mais ou menos entre 8h30 e 9 horas, talvez a gente atrasa aí uns 10 minutinhos, 5, né? Ele está colocando o quê? Uma possibilidade de repente atrasar um pouquinho. Mas tem gente que fala assim, ó, o Vilela não tem palavra. Porque ele falou lá, se vai se reunir ou é 8 horas, ou 8h10, ou 8h05. Eu não entendo uma pessoa que não tem palavra. Irmãos, tem gente que não tem entendimento. É incrível, gente. É incrível. Eu não sei se faz de doente. Você é doente, irmão? Você está pancado da cabeça, é? Se você for... Os americanos, eles têm uma linguagem interessante, né? O americano, você vê nos filmes assim, a forma que eles se comunicam, né? Tem que deduzir. Tem que deduzir não, você tem que estar atento à conversa. Por exemplo, ele fala assim: você foi na festa ontem? O cara não é igual o brasileiro. Ah, eu fui ontem às 9 horas. O americano, ele fala assim: você foi na festa ontem? Ele falou assim: eu vi 3 amigos. Acabou. Você tem que entender. Ele foi então na festa, viu os 3 amigos, entendeu? Não é igual o brasileiro. Olha para você ver a conversa dos americanos para tu ver. Ou seja, eles não se recusam em pensar. Por isso que é a maior potência. Irmão, você sabe que o Brasil, ele é mais velho do que os Estados Unidos, 50 anos, né? O Brasil foi colonizado com o quê? As macumbarias, é ou não é? Com missa, com paganismo, índias sendo estupradas, culto às imagens. Os americanos, irmãos, a América foi fundada como? Os 10 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como é que pode um país que é mais velho do que o outro, 50 anos... e está atrasado 50 anos. Sabe onde está o problema? É que os Estados Unidos foi a maior potência evangélica cristã que já teve no universo. Hoje eles estão desviados, tem outra, virou uma Babilônia, mas Deus está resgatando de novo. Mas, irmãos, foi isso que aconteceu. E aonde está o segredo? O segredo está entregue ao Deus. Irmãos, o Brasil precisa se entregar para Deus, irmãos. Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Esqueci. Como que é lá? Brasil acima de tudo e Deus acima. Irmão, você precisa deixar Deus acima de você, pelo amor de Deus. Se nós queremos que a nossa nação prospere, nós não podemos colocar essa confiança no Bolsonaro. Mas essa mensagem do Bolsonaro é de Deus. Deixar Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou seja, o que ele está falando ali? Ele está falando que nós precisamos deixar Deus controlar os brasileiros, ser o Senhor dos brasileiros. Amém ou não? Amém. Aí ele fala assim: amará o Senhor com todo o seu entendimento. Irmãos, nós precisamos. Irmãos, eu cheguei na igreja com problema com droga, abandonei a escola. Eu cheguei na 5ª série na igreja e não sabia falar. Ainda não sei, mas eu procuro me policiar. Mas, quando Jesus entrou no meu coração, a igreja foi a minha escola. A vida foi as matérias que eu peguei para poder passar pela aprovação. Só que quando eu me converti, eu já fui muito zombado. As pessoas tirar sarro, falar errado. As pessoas rejeitar na hora que você tinha que atuar em alguma coisa. E isso me fez sofrer demais, irmãos. Mas quando eu cheguei para Jesus, eu falei assim: olha, hoje eu tenho um professor e ele vai me ensinar todas as coisas. Irmãos, eu lembro que eu já estava com 20 e poucos anos. Foi uns 2 anos depois que eu me converti. Eu voltei a estudar. Eu fui para o Mobral. Cheguei na sala de aula assim, eu falei assim: só tinha Abraão, Jacó, Isaac, Matusalém. Só era essa turma mesmo, era um discipulado terrível. E aí, irmãos, eu estava ali na sala. E aí eu estudei mais 2 anos e fui para a 7ª série. Quando eu ia começar a cursar a 8ª, Deus me chamou para ir para a cidade de Tiradentes. E sabe o que Deus falou comigo? Pode deixar os estudos, que eu estou preparando uma escola para você. Irmãos, eu não ensino isso para os meus jovens. Todos os jovens que chegam lá na igreja, eu falo: batismo primeiro,
batizou, está firme com Jesus, voltar a estudar. Vai ser alguém na vida. Por quê? Porque foi um rema para mim. E eu não posso fazer uma experiência que eu tive pessoal para mim, não posso fazer disso uma doutrina para os outros. Amém? Só, irmão, sabe o que eu fiz? E eu confesso para vocês que eu relutei, porque, poxa, agora eu voltei para Jesus, eu estou animado, quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero isso, quero aquilo. E aí, né, e ver esse chamado de Deus, e Deus falou claramente comigo, falou, pode sair da escola. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de dicionário, isso na época, que não tinha esses recursos que nós temos hoje, né? Fui atrás de dicionário. Eu tenho um armário lá no meu quarto, que ele pega de parede a parede. Irmãos, todos aqueles livros, faltando mais ou menos, para não mentir, uns 25 livros, que eu li pela metade, que eu li só o que interessava. Mas, irmãos, é uma estante, de parede a parede, eu li todos aqueles livros. Eu tinha 2 dicionários, o Michelin e o dicionário Aurélio. Quando entrou a internet, isso foi me ajudando mais ainda. Irmãos, eu comecei a falar bem. Eu comecei a melhorar no meu português. Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu entrava dentro do meu quarto, pegava meus livros, ou a Bíblia, e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Oh, peraí, puxei a vírgula aqui, vamos lá de novo. E amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, vírgula, de toda a tua alma, vírgula, de todo o seu entendimento, vírgula. Irmãos, o Espírito Santo, ele foi me ajudando. Eu fui pegando livros de assuntos e fui me aprimorando. Eu tinha 19 anos, aí tinha um casal na minha célula. E esse casal, eles vinham falar de problemas. Eu falei, gente, mas vocês não podem falar isso na frente da criança, não. Eu falava pro casal. Porque eu me sentia uma criança dentro da situação. Aí eu chegava pro pastor e falava, pastor, o casal lá veio falar uns negócios para mim. Está errado eles falar aquilo lá. E falar que entraram no quarto, brigaram lá dentro, depois se beijaram. Aí o pastor falou assim, faz o seguinte, era distante a célula na Tiradentes, e o pastor morava no Parque do Carmo. Ele falou assim, ó, o que o casal falar, você me fala, e o que eu te falar, você fala pro casal. Aí o casal vinha em pé de guerra e brigar de... Mas no casal eles não paravam para pensar que eu tinha 19 anos, que eu não era pastor e tal. Chegava e desaguava mesmo. Aí eu olhava assim, não. É assim? Aí eu chegava lá no pastor, no culto de quarta-feira, pastor, é assim? Mas assim o que, Arnaldo? Ele falou isso, chuque, isso. Ele falou, Arnaldo, então você vai lá, fala que eu falei, eu era um Arão. Fala que eu falei com o negócio do chique-chuque, tem que fazer direitinho, assim. Irmãos, sabe o que aconteceu, Vilela? 3 anos depois, nasceu a rede de casais, com 4 casais. E eu tinha o quê? 3 anos de casado. E hoje a nossa rede de casais, nós estamos com 45 casais na nossa rede. Temos evangelizado. Rede de casais chuque-chuque. Irmãos, sabe o que acontece, irmãos? A vida, ela vira a sua escola. E eu descobri uma coisa nesse negócio de estudar, que eu não lembro exatamente o livro que eu li, mas eu li da frase. A frase é, o que é ser inteligente? E aí o cara, ele passa uma matéria e no final assim da matéria ele manda a resposta. Ser inteligente é não se recusar em pensar. Uma menina da minha célula transformação, a Tamires, ela estudou letras. E eu levei ela para uma das nossas igrejas lá em Itapevi. E eu olhava no retrovisor, eu via que ela olhava para mim com os olhinhos, eu falei, essa menina está querendo perguntar alguma coisa. Eu falei, fala, Tamires. Ela falou, ai, pastor, que susto. Ela falou, não, pastor, sabe o que é? Eu estou com um negócio aqui para perguntar, mas estou sem jeito. Ela falou assim, o senhor é formado em letras? O senhor é professor de português, alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, pastor, o senhor fala muito bem. O senhor fala muito bem. Pastor, na faculdade tem gente se formando, pastor, que não sabe obedecer uma vírgula na leitura. Atropela tudo.
Não observe a acentuação. Pastor, o senhor está de parabéns. Como é gostoso te ouvir. Parece que o senhor é um cara formado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso servir a Deus de todo o meu entendimento. É ou não é? Tinha um programa do professor Pasquale. Eu nem sei se existe mais, ou ele está em outro canal, não sei. Mas, irmãos, todos os dias eu assistia às aulas de português daquele homem. Quando eu falava uma palavra, por obséquio. Já viu aquelas pessoas que falam as coisas e não sabem o que é? Por obséquio. Aí alguém falava assim, pastor, o senhor sabe isso que você falou? Eu falei, rapaz, eu sei não. Mas eu garanto para você, quando eu chegar na minha casa, antes de jantar, eu vou atrás do dicionário. Irmãos, eu fazia isso. Outra coisa importante, que é bom para o entendimento, é quando o irmão fala que é errado, né? Alguém fala assim, irmão, você falou aquela palavra errada. Tem gente que fala assim, não, mas é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Já viu esses orgulhosos? Ou senão o cara dá aquela corridinha disfarçada. Não, eu sei, é que escapou. Não, irmão, fala assim, é mesmo, cara, funciona assim. Puxa, eu não sabia, que rato, hein? É reconhecer. Pronto, você evolui, amém ou não? É assim que se aprende, irmãos. É reconhecer que, de repente, você fez aquilo, mas nem sabia que não era para fazer. Você não sabia. Então, a Bíblia fala assim, servir ao Senhor com todo o seu entendimento. Irmãos, nós precisamos evoluir o nosso entendimento. Nós precisamos entender que inteligência é não se recusar em pensar, amém ou não? A engenheira foi lá fazer os cálculos lá e tal, não sei o quê. E eu falava para ela assim, ô Lucivânia, mas espera aí, mas essa viga aí, nós estamos mexendo num lugar aqui que é brejo. Então, se você colocou a medida, pode colocar 3 vezes a mais o peso dessa viga aí. Ela pediu para fazer com todas as vigas com ferro 10 e traçar com estribo, com ferrinho fino. Eu peguei os estribos, desobedeci a ordem dela. Eu peguei o ferro 10 e tracei todos os estribos com ferro 8. Eu liguei para ela, falei, Lucivana, eu tracei tudo com ferro 8. Ela falou assim, poxa, pastor, você quer ser um engenheiro no meu lugar? Ela falou, você está de parabéns, pastor. O senhor colocou a medida acima, 4 vezes mais do que o cálculo está pedindo. Essa obra sua não tem como cair de jeito nenhum. Irmãos, inteligência é você não se recusar em pensar. E hoje nós estamos vivendo uma geração que não pensa. Vai lá no Google, o que é isso? E ainda o Google responde, você quer dizer o que mesmo? Irmãos, ainda passa vergonha com o Google ainda. Você está querendo dizer isso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque é um povo que se recusa em pensar. Nós temos que servir a Deus de todo entendimento. Servir ao Senhor de toda a nossa força. Amarás o Senhor de toda a nossa força. E não, nós depositamos a nossa força em futebol. Nós depositamos a nossa força em academia. Nós depositamos a nossa força no trabalho. Nós depositamos a nossa força dentro da família. Depositamos a nossa força em todo lugar. Irmãos, quando vai usar a força que é para Deus? Ah, não fui porque estava cansado. Ah, não fui porque eu não estava conseguindo. Irmãos, já ouviu falar dos crentes Atchim? Os crentes Atchim, é assim, ó. Ele vê uma garoinha só, ele fala, pneumonia. Ó, pronto, ó. Acabou, culto não vai. Não vai por causa de uma garoinha. É os crentes Atchim, irmãos, sabe por quê? Porque eles não conseguem servir a Deus com suas forças. Vai fazer um mutirão na igreja. Ah, pastor, não deu para ir não. Eu falei, mas por quê? Pai, eu estava com um começo de dor de cabeça. Eu falei, começo de dor de cabeça? É dor de cabeça? Ontem eu estava com fim de dor de cabeça. Eu acordei com uma dor de cabeça. Falei assim, mas eu só vou tomar remédio depois que eu pregar. Porque eu acreditei que Deus poderia me curar aqui no culto. Não curou. O velho falou, curou? Não curou. Aí eu chamei o Braz aqui, Braz, me arruma uma Neosaldina para mim, Braz. Fui lá e tomei. Hã? Todo mundo já fez isso.
Pede dinheiro. Pede dinheiro. Todo mundo vai na farmacinha do Brás, né? Irmãos, agora eu vou chegar no Vilela e falar: Vilela, acho que não vai dar para pregar não, cara. Eu tô com um comecinho de dor de cabeça. Ah, deixa de ser mulherzinha, velho. Pô, deixa isso aí para suas mulheres, para seus filhos. Sai fora disso daí, rapaz. Não, pastor, aqui estava muito frio. Não sei, esse negócio de pneumonia, acho que é melhor ficar aqui. Meu irmão, serve a Deus com toda a sua força. Vai para cima. Deus é com você, amém ou não? Ninguém vai morrer por causa de dor de cabeça, não. Que isso? Ah, eu não estava legal hoje. Irmãos, na maioria das vezes a gente não está legal, não. Serve a Deus sem estar legal mesmo. E vai dar tudo certo, amém? Você vai ficar legal. Eu vejo, por exemplo, os cultos de quarta-feira lá em São Paulo. São Paulo é corrida, irmãos. A cidade de Tiradentes é os confins da Zona Leste. Quando termina o terminal da Zona Leste, no outro lado tem um abismo, assim, o diabo está lá. Acabou, é os confins, o terminal de ônibus, o pessoal de São Mateus chega, 40 minutos depois chega o pessoal da Tiradentes em suas casas. Não conhece Campo Grande? Pois é os confins da terra. Mas é que a cidade de Tiradentes é o extremo da Zona Leste, pau quebra. Do outro lado dos prédios só vê os androides, os pessoal lá, de outro país, de outro planeta. Irmãos, e eu vejo o pessoal na quarta-feira lá, irmãos, cansados, sem jantar. Mas nós ensinamos isso para o povo, irmãos. O que sobrou, não vai entregar para a cama não, entrega para Deus. Está com fome? Entrega como se fosse um jejum de 2 horinhas no culto. Aprenda a servir a Deus com a sua força. Não é toda vez que a gente vai poder jantar antes de vir para o culto. Isso não vai dar certo. Então já estimula a sua vida a servir a Deus assim. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem. E muitos irmãos, não, eu vou em casa comer alguma coisa primeiro. Já fica por lá mesmo, porque quarta-feira é futebol, os clássicos. Não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Futebol. Não, hoje que tem Corinthians e São Paulo. Vou lá ouvir o Vilela nada. Aí ele fala assim: e servir ao Senhor, e amar o Senhor com todo... amará o Senhor como ao seu próximo, como a ti mesmo. E aqui para nós terminarmos, é que entra o amor pessoal. Amar o seu próximo como a ti. A sequência aqui está falando para amar o próximo primeiro? Não, é para amar o próximo. Ainda que a frase, a sequência, ela atropela um pouquinho, porque amar ao seu próximo, só que ele fala do próximo primeiro. Mas primeiro ele fala, mas como a ti mesmo. O que ele está falando? Irmãos, eu só posso passar para o meu próximo se eu voltar aqui atrás, em mim. Amém ou não? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí, irmãos, entra a valorização. Presta atenção aqui, gente. Nós precisamos aprender a nos valorizar. Irmãos, tem pessoas que desvalorizam demais. Eu quero te elogiar, Du. Posso? Vem cá um pouquinho, Du. Não, não tira não, não tira. Não se atreva. Deixa o cachecol aí. Vem cá. Irmãos, ele não é bonito? O Du não é elegante? Eu acho ele estiloso, elegante. Aquele cachecol, ele está parecendo americano, ele está se sentindo, né? Ele está se sentindo, não é? Eu acho legal a barba dele, eu tentei imitar, fiquei uns 2 meses também para tentar ser igual, mas não consegui não. Ah, quase. Não é um cara elegante? Sabe por que ele anda assim, irmãos? Não é porque ele tem dinheiro, é porque ele se valoriza. Agora vamos para mim agora. Pode sentar, Du. Irmãos, tem pessoas. Irmãos, às vezes na Santa Ceia, olha para você ver a falta de valor próprio. Aí essas pessoas, elas não têm força para amar o próximo, porque eles não conseguem se amar. Irmãos, na Santa Ceia, lá vem o cara com a camiseta do político para pegar a Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia é uma vez por mês.
A Santa Ceia uma vez por mês. Lá vem o irmão, irmãos, com moletom de fazer ginástica, com chinelo, para tomar a Santa Ceia. Aí, sabe qual é o argumento? Não, pastor, a gente tem liberdade em Cristo. Só infeliz que você não se ama. Olha o jeito que você anda. Irmãos, o marido chega do serviço, está aquela mulher com aquele fuá. O cabelo escapando pela lateral, parecendo o Bozo. Mulher que não se valoriza. Sabe, eu vejo jovens, as moças, irmãos, se apaixonam por um rapaz, fica rastejando aos pés, se humilhando, passando por vexames. Ah, que se eu não ficar com você, minha vida acabou. O que é isso, gente? Irmãos, é impressionante que as pessoas, quando não se valorizam, elas ficam cegas. Irmãos, tem mulher que quer enfiar o sentimento dela dentro do coração do cara, e o cara tem que ficar com ela. Ô, bruaca. O cara não quer, rapaz. Não é que eu estou jejuando e orando, nem Deus quer. Irmãos, tem alguns irmãos que eles vão lá, falam, pastor, eu estou gostando de fulano. Só que você olha para a mina, você olha para o cara e fala, meu irmão, essa mina é bonita demais, tu é feio, velho. Cara, você vai ter problema com ciúmes, você vai ter crise de ciúmes, porque a pessoa, irmãos, se veste mal. Irmãos, a pessoa às vezes vai comprar um tênis de R$2.000 e os dentes podres na boca. Não se valoriza. Nós ganhamos uma herança. A Sandra foi vítima de uma herança de R$52.000. E eu tinha um problema de gengivite. Irmãos, era um problema muito sério. Eu acordava de manhã, o meu travesseiro estava todo ensanguentado. Era um constrangimento para minha esposa. Irmãos, eu ia namorar com a minha esposa, a minha preocupação era tão grande que eu arrancava a boca fora. Tanta escovação que eu fazia para evitar constrangimentos. Só que o tratamento era muito caro. Eu tinha um problema no maxilar, que por eu demorar de fazer o tratamento, acabou tendo bactéria nessa região todinha do osso da boca. Esse queixo meu aqui não era para ser fundo, porque eliminou gengiva e o osso do maxilar ficou com bactérias. Eu fiz em um mês, eu fiz 4 cortes, 4 exposições aqui, para poder fazer a limpeza, a raspagem de bactéria. Irmão, sabe quanto custou meu tratamento? R$22.000. Irmãos, eu venderia um carro, eu venderia até a casa para ter um sorriso bonito. Irmãos, tem gente, irmãos, que está com os dentes tudo podre na boca, mas vai na agência e dá R$50.000 num carro. A pessoa senta na cadeira do dentista, não, esse cara está roubando. Só que o cara da agência vende um carro de 30 mil e com a prestação vai para 60 mil. E ele fala, glória a Deus, eu tenho um vendedor bom. Nossa, o meu vendedor que vende carro para mim, o cara é honesto. Ah, inocente. Não sabe de nada. Sabe por quê, irmãos? Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama, se você não se valoriza? Irmãos, caiu uma obturação. O que nós temos que fazer? Pegar o dinheiro, correr no dentista e repor a obturação, não é? Mas não, a gente vai na Casa Bahia e compra uma televisão de R$5.000. 4K. Já caiu 4 dentes, K. A pessoa trabalha igual um condenado, irmãos. E o cara é incapaz de pegar R$1.000 e ir lá no Brás, não nesse Brás, no centro de São Paulo, você compra roupas boas. E você pode encher o seu guarda-roupa e andar bem arrumadinho, bem na estica, como diz o povo, sem precisar gastar muito. Mas não, o cara está com os fulapos andando. A esposa
está passando vergonha, porque ela já está 2 anos com o mesmo vestido e as vizinhas falando. Irmãos, quando você valoriza a sua esposa, você está se valorizando, amém ou não? Porque o casal, um acaba expondo. Já viu quando a mulher fala assim, você não vai com essa calça, que essa calça está mal passada? Sabe quando a mulher faz isso? Ela não está preocupada com você, ela está preocupada com ela. Lógico. E ela não está errada não. Sabe por quê? Porque depois as pessoas vão falar assim. As pessoas não, as outras mulheres. Né? As outras mulheres falam assim, nossa, esse homem não tem mulher? Então por isso que as mulheres pegam no pé. Por quê? Porque elas estão cuidando delas via quem? Via o marido. Agora, se o marido está com a roupa bem passadinha, cheirosinha, comfort, aquela coisa legal, é a mulher dele. A mulher dele cuida bem dele, aquela bruaca. Lógico, tem dinheiro. Você está entendendo? Então, se valoriza. Meu irmão, a minha cunhadinha, ela sempre teve esse zelo com o meu irmão. E o meu irmão é relaxadão. Mas um dia ela ficou nervosa. Ele colocou uma camisa lá. E ela, tira essa camisa não combina com a calça, tá feia e tal. E a bichinha já chorando. Falei, não, as mulheres vão falar que eu não cuido de você. E que não sei o quê. Eu falei, não, vou fazer assim mesmo. Né? Ela invocou, irmão. Ela invocou, pegou na gola dele assim, rasgou de cima a baixo. Peito de fora. Falei assim, quero ver você ir agora assim. Aí teve que voltar lá no quarto. Colocou uma camisa, ficou bonito. Aí ela se sentiu. Eu sou uma mulher que cuida do meu marido. Você está entendendo, irmãos? Ela vai viabilizar o cuidado com ela através de você. E ela está certa. Porque depois é ela que vai ficar exposta. É ou não é? E o problema de receber visita em casa? Gente, deixa a casa limpa, porque fulano vai vir aqui. E aí daqui a pouco tem 4, 5 copos em cima da pia, né? E a mulher dá o grito lá, quem foi o desgraçado, o infeliz, o endemoniado, o incircunciso filisteu que colocou esse... Irmãos, ela não está errada não, ela está certa, porque ela quer que as pessoas cheguem e valorizem ela. Puxa vida, eu encontrei a casa cheirosinha, limpinha, os maridos tudo já tinham tomado uma surra, os filhos também. Todo mundo quietinho, todo mundo obedecendo. Ela vai viabilizar. Irmãos, você precisa fazer isso. Dá um trato, muda um pouquinho o corte do cabelo, nem que corta careca, mas muda, pelo amor de Deus. Muda a cor, irmãos, tem pessoas que na mente dele tem uma cor já, a cor já está cauterizada. Então, ele cauteriza, por exemplo, o vermelho. Aí ele vai lá comprar uma camisa branca, mas tem que ter uma faixa vermelha. Ele compra a camisa vermelha, mas só para dizer que mudou, ele coloca um risquinho branco. E o que prevalece é sempre a cor. Irmãos, lá na cidade de Tiradentes, a Coab entregou os apartamentos para nós com 2 cores. Ou era bege, tem aqui a parte de cima, né? Que nem é que está aqui. A parte de cima branca. Aqui, ou era bege ou era azul. Aí o pessoal, irmão, reformava os apartamentos. O que acontecia? Ou era azulejo azul, ou era azulejo bege, porque já estava cauterizado, porque não muda. Irmão, tem gente que ela não vai se valorizar, porque a mente está cauterizada. Quando você reforma uma casa, por isso que o nome é reforma, você tem que tirar todo o contraste do que era velho. Então era bege, puxa, manda um verde bebê. Era um verde bebê, manda um azul bebê, mas muda, pelo amor de Deus. Fala assim. Aí a mulher fala assim, meu amor, tem 30 anos que está essa cor, só coloca por cima a mesma cor, tá bom demais. E aquela casa, gastou 10 mil reais numa reforma, e você fala assim, mas no quê? Porque a casa não tem aspecto de mudança, porque não houve troca. Irmão, você tem que trocar a cor, tem que trocar o modelo, tem que trocar as formas de fazer. Pelo amor de Deus, descauteriza a sua mente no que é velho. A Bíblia fala assim, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É ou não é? Até as músicas, muda, pelo amor de Deus. Tem cara ainda do Valdir Soriano, no Jair Rodrigues.
Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe a esperança do amor que morreu. Quem lembra disso aqui? Nossa, só eu, desculpa. Eu ouvia meu pai ouvia muito essas músicas. E a música é assim, irmãos, ó. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. Irmãos, aquilo entrava no coração do cara e ele com a cachaçinha já na mão assim, ó. Irmãos, eu sinto o amor que não morreu aqui no nosso meio, amém ou não? Que dá vida e vida com abundância. Então, irmão, você precisa se amar. Por isso que muitos crentes, eles não evangelizam. Muitos crentes que eles não falam do amor de Cristo para outras pessoas. Por quê? Porque eles mesmos têm dificuldade de se amar. E quando nós casamos, agora é tudo para os filhos. Roupa é para os filhos, dinheiro é para os filhos, comida é para os filhos, tudo é para os filhos. E está aquela mulher, o fulapo. E muitas vezes os filhos tendo tudo bonito, mas o casamento se acabando. Porque a mulher, o marido olha para a mulher, para uma bruxa só falta a vassoura. Não tem quem aguenta um negócio desse. Você precisa se amar. Você precisa se valorizar. Você precisa arrancar esses complexos de inferioridade que você tem. O meu cabelo não era para ser assim, mas Deus fez. Você vai reclamar com Deus? Vai lá. Não tem como. Deus, ele fez você e falou assim, não, eu vou colocar um cabelinho mais fuá. Eu quero ela mais fuazeira e tal. É ou não é? Aí você fica lá com a chapinha. Eita, e puxa, e puxa, e puxa. Mas Deus te ama. Com esse cabelo caricolado que você tem. Amém ou não? Deus, ele fez você. Aí ele falou assim, não, eu quero ele mais um pouquinho maiguinho. Aí você fica aí, de lado parece que some. Mas Deus queria você assim mesmo, se escondendo, atrás de você mesmo. Deus queria isso. E você deve agradecer Ele. Deus, ele fez você, ele falou assim, vou colocar um buchinho. Aí para onde você vai, você anda carregando seu filhinho para lá. Irmãos, agradeça, Deus quis você assim. Amém ou não? Se valoriza, se ama. Se ama. Se alguém chegar para assim, e aí barrigudo? Ou barrigudo não. Puro charme. Amém ou não? Negão. Negão não. Moreno prejudicado pelos raios solares. Branquela. Princesa Diana. Amém ou não? É ou não é? Didi Santana. Psite. Ou da poltrona. Se valoriza, amém ou não? Se ama. Eu lembro que uma vez, eu conto essa história na igreja, o povo ri demais. Eu estou brincando com meu sobrinho assim, e a gente, tio, né? E a gente às vezes quer dar um de pai, só com um pai diferente, né? E a gente joga para cima, pendura, roda, joga na parede, a gente vai se divertindo. Parece que sobrinho vira um brinquedo para nós, né? E aí eu tô lá, aí o menino, na hora da brincadeira, ele pegou meu rosto assim, parou meu rosto. Aí ele falou assim, tio, dá um sorriso. Aí eu fiz assim, nossa tio, o senhor parece o vampiro brasileiro. O senhor parece o Drácula. Irmão, mas deu uma raiva daquele moleque. Pô, esse moleque, eu tô aqui brincando com ele com o maior amor, meu, dando atenção que nem o pai dele dá. Eu vou me chamar de vampiro brasileiro, de Drácula. Seu diabo do meu ódio. Irmãos, aí aquele moleque foi embora para casa, eu fiquei meio complexado, Vilela. Aí eu ia pro espelho e falei, mas qual que é daquele moleque? Aquele moleque foi usado por um demônio kids, não é possível, de acusação e tal. Irmão, você acredita que eu fiquei meio assim? Aí sabe quando você vai sorrir, você fica meio... Né? A pessoa faz uma graça, aí você vai rir. Você... Impossível. Aí, irmãos, mas Deus falou comigo. Deus falou para mim, tesouro,
não se junta a essa gentalha. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Irmãos, você é precioso, irmãos. Você é precioso de Deus, você é preciosa, amém ou não? Amém. Se ama, se valoriza. Irmãos, como é que você vai falar do amor das pessoas lá fora se você não se ama? Esse é o problema da igreja. Então o que nós temos dentro da igreja, muita gente complexada. Complexo físico, complexo profissional. Irmãos, eu tinha um complexo porque eu era soldador. E eu trabalhava numa metalúrgica. E a gente os caras colocavam um equipamento na gente, irmãos, que depois que a gente colocava todos os equipamentos, a gente ficava parecendo um robô. E ainda com aquela máscara de solda. Irmãos, eu me converti. E eu falei, nunca mais eu mexo com isso. Nossa, eu me sentia tão mal com aquilo e tal. Eu achava que era coisa de gente antiga. Um jovem não tinha que ter aquela profissão. Irmãos, e eu penei muito. Porque aí eu comprei uma Kombi e falei, não vou trabalhar mais com soldador. Tem um complexo esse negócio aí, não é para mim. Comprei uma Kombi, falei, vou trabalhar de carreto. Esse carretinho, carrego um móvel ali, um guarda-roupa aqui, vou ganhar dinheiro. Irmãos, não fluiu. Acabei vendendo a Kombi. Aí eu falei assim, não, vou trabalhar com plano de saúde. Aí fui vender plano de saúde. Irmãos, nem eu tinha saúde para vender plano. Aí mudei, falei assim, não, eu vou vender alarme. Aí apareceu uma empresa de alarme lá, vou vender alarme. Irmãos, ladrão tomou conta de tudo. Não vendi uma peça de alarme. Aí um dia Deus falou comigo, profundamente. Ele falou, meu filho, honra o pouco e no muito te colocarei. E o pouco que você tem foi a profissão que você aprendeu. Todo o trabalho eu aproveito. Em todo o trabalho eu aproveito. Peguei minha carteira profissional, fui atrás do emprego, arrumei um serviço numa metalúrgica de soldador. Eu ganhei um prêmio com 3 meses que eu estava nessa empresa. Em 3 meses eu ganhei um prêmio como melhor soldador, como melhor produção e como melhor qualidade de solda. Na hora do refeitório, assim, a mais de 100 funcionários, eu ganhei o prêmio na frente de todos eles. Com essa profissão, eu fiz o meu casamento e eu tive convidado para 400 pessoas. E foi bancado todinho com o dinheiro da minha profissão. Com a profissão que eu tenho, a igreja nossa lá no Maranhão tem um galpão maior do que esse daqui. A estrutura metálica quem fez foi eu. O único soldador que tinha na cidade, que subia em alturas, era eu. E eu soldei aquele galpão de 12 metros por 25 metros de comprimento. Dá quantos metros quadrados? 270 metros. 270 metros quadrados. No sol do Maranhão, eu lá em cima, soldando aquelas ferragens todinha. Porque dentro da cidade, com 5 mil habitantes, não tinha um soldador. 14 mil habitantes, não tinha um soldador. A nossa igreja está lá, ganhando vidas. Não importa a sua profissão. Se ama, valoriza. Pastor, eu sou pedreiro. Olha o jeito que você fala. Irmãos, eu me invoquei. Quando eu casei, eu sempre ganhei pouco. E a Sandra se envolveu com mal acabado que nem eu. E eu falei para ela assim, Sandra, eu não prometo que eu vou te dar um palácio. Agora uma coisa eu posso prometer. As nossas necessidades serão supridas em Jesus. E isso você pode contar. Ela arriscou, irmãos. A Sandra era uma mulher, ainda continua, ela é chique, ela é elegante, é uma mulher bonita, que um homem aí bem sucedido financeiramente poderia casar com ela. Mas ficaram só pagando pau. E aí teve o problema do Fiat Uno, depois veio o Mozarrete, depois nós compramos uma Meriva, vendemos, compramos uma Paliquende, depois aí foi indo até chegar nessa Meriva. Mas teve um dia que eu invoquei. Eu cheguei nela assim e falei, e aí? Vai ter? Ela falou, ter o quê, rapaz? Eu falei assim, ó, eu vou dar um carro 0 km para tu. Ela fez assim, mas como assim?
eu vou te dar um carro 0 km. Eu vim das drogas, irmãos. Era Fusca com motor fundido. Ficava chupando gasolina no meio de rua, empurrando o carro, vendo platinado. E eu acordei de manhã e falei assim, rapaz, eu preciso ter essa honra de quebrar essa maldição. E eu falei para ela assim, ó, vou te dar um carro 0 km. Aí surgiu aquele Gran Siena. Eu gostei daquele carro. Falei, a Fiat, carro bonito. Aí eu fui ver o carro, na época estava 37 mil, quando lançou. Falei, rapaz, 37 mil, não... mas eu vou dar esse carro para ela, porque eu vou dar esse... Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fui para a internet. Surgiu esse negócio de porcelanato, eu fui saber disso daí. Eu fiz um cursinho de decoração, de home theater, porcelanato, piso e azulejo. 2 meses eu fiz um cursinho, videoconferência, vídeo aula, né? Na internet. Aí surgiu o primeiro apartamento. A mulher falou assim, ó, pastor, quebra tudo e reforma tudo de novo. Eu falei, gente, eu só não posso fazer o prédio cair. Irmãos, e o medo de pegar aquele serviço? Eu nunca tinha mexido, Vilela. E a mulher foi muito generosa, porque me conhecia. E a mulher, pastor, quanto você quer de entrada? Aí na época acho que eu pedi 3 mil, a mulher falou, tô aqui 5 mil. E os outros 3 mil eu te dou quando o senhor terminar. Rapaz, aquilo me seduziu. Eu falei assim, rapaz, 37 mil, 26, já falta 26 agora, porque 8 já está garantido. Eu falei, Sandra, o seu carro está chegando, viu? Eu falei, aonde? Está chegando aí, fica em paz. Irmãos, comecei a pegar serviço. Gamou no serviço, se apaixonou. E a mulher é da congregação. E essas senhorinhas da congregação, sabe qual é o sonho delas? É reformar a casinha dela antes de morrer. E aí começou a aparecer um monte de senhorinha lá na minha porta. Pai de Deus, irmão, sou eu que é Arnaldo? Pai de Deus, irmão, sou eu que sou Arnaldo. Não, eu estava olhando a casa da Dona Maria ali, mas ficou tão lindo. O senhor não quer reformar meu apartamento também? Mas agora. Quanto o senhor quer? Ah, me dá 2 mil de entrada, só 3 mil, eu te dou o resto quando acabar. Irmãos, enfim. Quando demorou mais ou menos uns 1 ano, eu fui lá na agência, comprei um Gran Siena 0 km e coloquei a Sandra dentro. Falei assim, agora vai ter? Ela falou assim, agora não tem como não ter. Irmãos, eu fiquei 1 ano e meio com esse carro. Irmãos, não era pelo carro, eu não tenho esses caprichos, se o carro é 0, se é usado, eu não tenho. Mas eu queria, Vilela, ter o prazer de quebrar aquela maldição. E ficar chupando gasolina de carro, em rua. E mexendo platinado. Irmão, você acredita que eu paguei para um cara bêbado fazer o motor de um carro no meio da areia? O negócio era uma maldição, irmãos. Irmãos, eu coloquei aquele carro e falei assim, Sandra, não tira o plástico enquanto toda a vila não vê. E aí eu cheguei com aquele carrão lá na garagem da minha casa, e tem um boteco bem de frente à garagem da minha casa assim. Irmãos, foi uma coisa impressionante que aconteceu. Na hora que eu cheguei com aquele carrão, aí você sabe, né, meu? Você chega tipo assim, bem devagarzinho, pra você ter pressa. Deixa o portão abrir automaticamente. Fecha ele de novo para abrir, depois vai enrolando. E, irmãos, esse pessoal que estava no bar. É, ladrão! Vou virar pastor também, hein? É, tá virando, hein? Irmãos, mas fizeram uma festa de perseguição. Aí eu falei, Senhor, Sandra, vê se tem criança no meio. Tem 2, demoniado kids. Bora pra frente. Irmão, sabe o que eu fiz? 1 ano e meio eu peguei e vendi esse carro. E comprei essa Meriva que eu estava. Mas a alegria, irmãos, de saber que existe um Deus que quebra a maldição. Você precisa se valorizar, se amar. Sabe? Você tem lá o seu carrinho, não vai deixar as pessoas desvalorizar, não. A Bíblia fala assim em Provérbio, o comprador diz, nada vale o seu produto. Valoriza o que você tem, honra o pouco e no mundo te colocarei, amém ou não? Se você é soldador, se você pega lixo na rua, se você é sucateiro. Irmãos, eu conheço gente que virou empresário de pegar sucata na rua. Hoje o cara é empresário da sucata. Você está entendendo, irmãos? De pegar reciclagem.
Eu conheço um cara, irmãos, que ele começou com um carrinho de geladeira. Hoje o cara tem vários caminhões, o cara é dono de uma empresa distribuidora de reciclagem, de ferro e plástico. Se tornou um grande empresário. Se valoriza, se ame. O que você faz com amor. Amém ou não? Sem amor, nada valeria. Tenha amor próprio. Se valorize. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.